Queridos irmãos e irmãs, a liturgia dessa noite celebra o fato mais importante da história da salvação, o mistério mais profundo da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Esta é a liturgia mais rica, mais solene de todo o ano litúrgico. E ela está dividida em alguns momentos. O primeiro momento, nós tivemos a liturgia da luz. Cristo simbolizado nesta vela pascal, no círio pascal, é trazido solenemente em lugar de destaque da celebração. No meio da escuridão da igreja, das trevas, surge uma nova luz que se irradia progressivamente para todos os lados, para todas as partes. E diante desse círio foi proclamado um alegre hino pascal, exaltando a vitória de Cristo sobre as trevas da morte e do pecado. E essas pequenas velas que nós temos nas nossas mãos nos lembram que esta luz de Cristo brilha na vida, na mente, no coração de cada um de nós, que estamos unidos a Ele. Na Bíblia, este tema da luz é um tema muito rico. Deus é a luz, a primeira obra da criação, e Jesus se apresenta como luz do mundo. E diz também que nós devemos ser luz para os nossos irmãos. Ele diz assim: quem me segue não andará nas trevas. E nós seguimos a Cristo, não o Cristo morto, mas o Cristo ressuscitado, vivo. Por isso, nós também, no meio do mundo, somos luz. Depois, a segunda parte da liturgia, a longa liturgia da palavra. São 7 leituras do Antigo Testamento e 2 leituras do Novo Testamento, que narram as etapas importantes desta história maravilhosa, para depois então nos levar ao mistério de Cristo. Escutamos falar sobre a criação, ou seja, Deus não quis ser feliz sozinho, quis que outros seres participassem da sua felicidade, por isso criou o homem e o mundo. O mundo como que um berço. Aqui há muitos pais com crianças, quando vocês foram ter os seus nenês, quando tiveram seus nenês, também os mais velhos, certamente foi assim. Prepararam um quarto, prepararam um berço, prepararam as roupinhas do nenê, não é verdade? Antes dele chegar, né? Depois, quando chegou, tudo já estava preparado. Foi assim que Deus fez conosco. Deus preparou o mundo. Por isso essas etapas subsequentes que são narradas na palavra de Deus. E o último, o ponto alto da criação é o ser humano. Como a palavra de Deus nos diz, homem e mulher, Ele os criou. Como foi a criação? Nós não sabemos, não cabe à fé dizer como aconteceu o processo da criação da terra e do ser humano na terra. Mas o que nós sabemos é que tudo o que existe foi por iniciativa de Deus, por vontade de Deus e por ação de Deus no meio da realidade existente. Depois da criação, nós ouvimos como o homem também estraga esse plano de Deus por causa do pecado. Mas Deus não desiste do ser humano. Toma a iniciativa para restaurar o estrago feito pelo pecado, prometendo um Salvador. Ouvimos falar da Páscoa dos judeus, do livro do Êxodo. Deus escolhe um povo através de Abraão, demonstrando que não se esqueceu da sua promessa, e escolhe um líder, que é Moisés, para conscientizar o seu povo da sua missão de ser um povo que transmita a verdadeira fé no Deus único. E este povo faz um caminho para se libertar da escravidão dos egípcios, de certa forma como uma metáfora, né, como a gente diz, como uma imagem, uma figura da escravidão do homem, de cada um de nós, através do pecado.
povo hebreu atravessando o Mar Vermelho é a imagem de cada um de nós quando recebe o batismo. Deixa a escravidão do pecado e passa para a liberdade dos filhos de Deus. Nosso Senhor orienta o povo na última Páscoa, na refeição do Cordeiro, na despedida do Egito, que é também um anúncio da verdadeira Páscoa, quando Cristo se despede dos apóstolos e se oferece Ele mesmo, corpo e sangue, como sinal da nova e eterna aliança. Atravessando milagrosamente as águas do Mar Vermelho, aquele povo se transformou num povo livre, a caminho da terra prometida. Esta ainda é e foi a Páscoa dos judeus. A água do batismo, que daqui a alguns instantes será aspergida sobre nós, como uma renovação daquilo que nós recebemos no dia do nosso batismo, esta água nos lembra a água batismal, a água que um dia nós também recebemos para nos tornarmos livres, um povo a caminho da verdadeira terra prometida que é o céu. Ouvimos também trechos dos profetas, onde Deus procura purificar o seu povo das idolatrias, das traições que aquele povo de coração duro, de cabeça dura, não quer obedecer a Deus. Depois ouvimos o Novo Testamento, a carta de São Paulo aos Romanos. É uma importante catequese de São Paulo para o batismo. Vocês sabem que na igreja primitiva, os batizados eram feitos nesta noite da vigília da Páscoa. Não tinha outra data para fazer batismo, era somente na vigília pascal. E, portanto, na celebração que nós estamos vivendo, é muito forte a presença do batismo, a lembrança, a recordação do batismo. Depois, finalmente, escutamos o Evangelho. Aquelas mulheres que buscam a Jesus no túmulo, no sepulcro. Jesus foi enterrado às pressas. Os judeus têm todo um ritual para enterrar os seus mortos, que inclui o banho na pessoa, inclui a aplicação de um azeite, de um óleo, e o envolvimento do corpo num pano. Tudo isso não pôde ser feito com Jesus, porque ele, quando foi tirado da cruz, já estava se iniciando a vigília da Páscoa. E na Páscoa não se podia fazer nada disso, porque senão eles iam ficar impuros por tocar o morto e não podiam celebrar a Páscoa. Então colocaram Jesus no túmulo, fecharam o túmulo e naquela manhã, depois de ter encerrado a Páscoa, aquelas mulheres vão ao túmulo de Jesus para cuidar de um cadáver. O evangelista diz que ainda era muito cedo, de madrugada, ou seja, ainda estava escuro. Elas caminham no escuro, chegam ao túmulo e lá, quando elas chegam, já é o amanhecer do dia, ou seja, a treva, a noite terminou, e elas veem a pedra que fechava o sepulcro removida, o túmulo está aberto. E um anjo que explica: Jesus de Nazaré, aquele que foi crucificado, ressuscitou. É inútil procurá-lo no lugar da morte, porque ele está vivo e deve ser buscado na sua continuidade, que é a igreja, com seus discípulos. Por isso o anjo diz: vocês vão e digam aos discípulos que Jesus encontrará vocês na Galileia. Queridos irmãos, todos os domingos, quando nós nos reunimos para celebrar a Santa Missa, acontece novamente este encontro. Ouvir a palavra de Deus, o pão que é partido, a Eucaristia, e Jesus vivo conosco. Ele que disse para os apóstolos o encontrarem na Galileia, hoje ele diz que nós o encontramos principalmente na Santa Missa. Daí o valor, a importância
da missa dominical. A liturgia segue, ainda temos 2 momentos. O próximo momento será a liturgia chamada do batismo. Nós não vamos ter a celebração do batismo hoje, nesta noite. Então vamos abençoar a água que será usada no batismo e vamos também renovar as promessas do nosso batismo. Assim, nós renovamos também a nossa Páscoa. E depois, finalmente, a liturgia Eucaristia. O memorial da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. Assim, nós podemos dizer que cada domingo que nós celebramos a missa é uma pequena Páscoa. Porque nós relembramos a Páscoa de Cristo, nos reabastecemos pela palavra de Deus e pelo pão da Eucaristia que é Jesus. Que Deus nos ajude a viver bem o dia da Páscoa, que já começou, viver bem a semana da Páscoa, que era chamada, essa semana é a 8ª da Páscoa. Os que eram batizados na noite, na vigília pascal, usavam a veste branca que recebiam hoje durante uma semana inteira. Era a veste que eles deviam vestir. Somente no domingo, depois da Páscoa, que é chamado o 2º domingo, eles iam à igreja e entregavam as suas vestes brancas, para voltar depois à vida normal. Nós, celebrando a Santa Páscoa, lembramos que temos esta missão de viver a vida de batizados com todo o empenho, com toda a dedicação, e sermos para os outros motivo de alegria, assim como Jesus, nosso Senhor, é motivo de alegria para nós neste dia da Páscoa.